perfeito. Renan e Fran, sejam todos muito bem-vindos, tá? Vocês sabem, eu fico muito feliz em poder contar com vocês, em poder estar com vocês. É algo que vai muito além do profissional, porque eu tenho uma admiração muito grande pelo casal que vocês são, pelas pessoas que vocês são. E a gente fala tanto, né, que tudo precisa ser de verdade. E eu vejo em vocês a verdade e a tranquilidade que a gente precisa no dia a dia da gente para conseguir alcançar resultados, né? E aí, agradeço a vocês por terem aceitado esse convite. Nós somos em 12, certo? Somos em 10. O pessoal deve estar chegando aí ainda. Alguns estão com dificuldade de acessar porque a internet está oscilando. Esses dias, Maceió foi uma loucura. Aham. Mas a gente tem um compromisso com o horário e principalmente com quem chegou aí. A gente precisa fazer a máquina rodar, tá? E vai ficar gravado, então tá tudo Isso, jóia. isso. Renan e Fran têm uma experiência, uma história totalmente ligada com o digital, tá? Eles conseguem fazer coisas incríveis no digital, alcançar resultados assim fantásticos, não só nas redes sociais deles, mas principalmente dos alunos e dos plays que eles assistem, tá? Então, eles têm acesso, eles fazem trabalho para a equipe do Pablo Massal, fazem trabalho para o Careca e outros players que estão aí no mercado, eles poderão estar trazendo, né, toda essa experiência com muita tranquilidade, com muita alegria aí para todos vocês. Então, aproveitem ao máximo, suguem ao máximo, porque eu não conheço pessoas melhores do que eles para poder proporcionar a vocês realmente esse conhecimento. Olha, Com vocês, Calaça, meninas. a gente gostaria muito de agradecer você. Para a gente é uma honra e, acima de tudo, um privilégio poder estar aqui nessa noite falando com seus mentorados, falando um pouquinho da nossa trajetória e também daquilo que a gente sabe, podendo atender. Eu gosto de sala pequena, por quê? Porque dá para a gente atender de forma específica cada um. Então, se a gente puder contribuir um pouquinho na vida de cada um, a gente já cumpriu o nosso propósito, a gente vai dormir vazio. Muito obrigada, Calaça, pela oportunidade, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar falando com cada um que está aqui. E vocês estão disponibilizando um bem muito precioso de vocês, que é o tempo e a atenção. Vocês poderiam estar com a família de vocês, poderiam estar jantando, mas vocês estão aqui disponibilizando o tempo de vocês para aprender. E nada como a gente estudar, querer crescer, expandir a nossa cabeça. Isso é muito importante. Tenho certeza que o Calaça está fazendo algo incrível com vocês e com a gente também. Também, a gente Obrigada, é Calaça, por atingido, isso. é alvo pelo cuidado, pela inteligência, pela sabedoria do Calaça. Então a gente é muito abençoado com as suas ideias, com a sua vida, com a sua família, viu, meu irmão? Ó, então vamos lá. Muito prazer, eu me chamo Renan, nós somos do interior de São Paulo, de São José dos Campos, eu tenho 34 anos. E eu sou a Francine, tenho 25 anos, sou do interior de São Paulo também, São José dos Campos. E hoje nós atuamos e trabalhamos no digital. A gente costuma dizer que quem não está no digital, eu peço que nessa hora você possa já pegar o papel e caneta, porque a gente vai dar muito insight, nós vamos passar bastante coisa bacana e a gente espera de verdade que a gente consiga ajudar você a destravar, desbloquear, a poder sair um pouco melhor do que quando você chegou aqui, pelo menos em relação ao digital. O digital hoje, só para vocês terem uma ideia, a gente gosta muito de número, de dados, porque assim, contra dados não tem argumentos, né? Então, vamos falar de dados, ó. 1,7 bilhões de pessoas passam hoje só no Instagram. São ativos todos os dias. Então, assim, se você não está no digital hoje, você está perdendo uma grande oportunidade e uma grande chance de poder tá sendo visto por mais pessoas. Exatamente.
E a gente tem que entender o que, se a gente não tá lá sendo visto, a gente deixa consequentemente de ajudar as pessoas, porque a rede social é sobre o outro, não é sobre a gente, é sobre o outro. Então, independente do que vocês tenham, se é serviço ou produto para mostrar, sempre pensem que é para o outro que vocês precisam produzir os tipos de conteúdo. Então, estejam nas redes sociais, estejam presentes nas redes sociais todos os dias, servindo as pessoas. Porque a internet é um oceano azul. A gente tem um alcance extremamente limitado. A nossa mensagem, o que vocês carregam, pode chegar a lugares que vocês nunca imaginaram. Então, quando a gente está ali constantemente construindo algo, a gente pode atingir um público enorme que a gente nunca imaginou atingir. É isso. Se você tiver com caderno, papel e caneta, anota isso. Algo chamado Omnichannel. Omnichannel é você usar tudo que você tem a seu favor. Usar essa roda de canais que você tem e postar em todos os canais. Por exemplo, Renan, hoje eu tenho um Instagram. Fran, hoje eu tenho um Facebook. A gente indica vocês a abrirem, anota aí, um Kawaii, um TikTok, um YouTube Shorts, junto com o Instagram e junto com o Facebook. A gente chama isso mais o WhatsApp. Gente, ó, uma coisa aqui para gente esclarecer, tá? O WhatsApp é onde a ponta da venda. A gente não pode deixar o WhatsApp nunca de fora desse Omnichannel, que é esse conjunto de canais que nós temos nas mãos. O que acontece? Muita gente foca só no Instagram ou só no Facebook. Só que é o maior erro. Por quê? Porque se a gente focar essas redes, elas só servem para uma coisa. E uma coisa importantíssima, para atrair a atenção. Hoje em dia, o jogo, na verdade, o mundo sempre girou em torno de uma coisa chamada atenção. Quem tem atenção domina o jogo, quem tem atenção manda e dita a tendência. Então, se você consegue atrair as pessoas tendo atenção, você tem alguma coisa que as pessoas falam: poxa, essa pessoa carrega o que eu não carrego. Partindo daí, você pensa no seu produto ou no seu serviço, ou em você como pessoa física, e aí você atrai essa pessoa tendo a atenção dela na rede social. Só que é óbvio, a rede social, para muita gente, e é um grande erro, as pessoas elas estão viciadas e loucas, assim, rolando feed, desesperadamente, rolando feed, rolando feed. Isso aqui se chama consumidor. Quem usa o Instagram ou qualquer outra rede social assim, pode ter certeza que vai te emburrecer. E além de emburrecer, você não vai ganhar dinheiro e nem conseguir vender. E, cara, imagina uma ferramenta chamada celular que foi desenvolvida por muita gente, que ela é 2 bilhões e poucos de dólares para desenvolver isso aqui. A máquina sempre vai ganhar. Então, não seja um consumidor, mas seja um produtor. Ao invés de você curvar sua cervical e rolar feed igual um maluco, igual a gente às vezes se pega, dê esses talos e cria esses estímulos de nunca pegar seu celular, a não ser para ser intencional naquilo que você quer procurar. E aí, O produtor, né? para ser o produtor. E aí você vira exatamente, você sai de consumidor para ser o produtor. Aí o jogo muda. Exatamente. E quando a gente fala de postar em todas as redes sociais, vocês podem se perguntar assim: olha, mas o meu público não tá no TikTok. Porque muitas vezes a gente pensa que o TikTok é só para entretenimento, vai ter só dancinha, só coisas que não são isso, que não são do nicho de vocês e tudo mais. Porém, a gente fala assim, olha, mesmo que não seja o público qualificado ali naquela rede social, é super importante você estar presente lá, porque mais pessoas vão estar te vendo.
Porque quando a gente posta só no Instagram, a gente limita um certo público. Quando a gente vai para o TikTok, posta lá no TikTok, o seu vídeo vai ser visto por outro tipo de público. E aí você fala, olha, o meu público-alvo tá lá no Instagram. Então, o que que você faz? Você joga o link do seu Instagram na bio das suas outras redes sociais, porque aí as pessoas, se olharem o seu vídeo, gostarem do seu conteúdo, eles vão olhar no seu perfil. A hora que eles chegam no seu perfil, ele vai ver lá o link para o seu Instagram. Então, eles vão migrar para o seu Instagram, vão começar a te seguir no seu Instagram, vão olhar os seus stories, que é lá que você vai gerar conexão com o seu público e vão começar a te seguir lá também e, consequentemente, lá na frente vai gerar a venda. Então, assim, e o que que a gente fala para as pessoas? O comportamento do ser humano, ele muda todos os dias. A gente está cada vez mais imediatista, as coisas estão acontecendo tudo cada vez mais rápido e tudo a gente busca no digital. Então, todas essas redes sociais, elas são ferramentas de busca. Quando a gente veio aqui para Maceió, por exemplo, a gente está nesse hotel. Como que a gente veio parar até aqui? Foi através de uma ferramenta de busca. Foi pelo Google, foi no Booking, no aplicativo da Decolar. Então, por isso que a gente fala que sim, é necessário fazer esse Omnichannel, porque lá a gente consegue encontrar todas as informações. E se a gente parar para pensar, anota aí quais são os 2 principais medos de todo ser humano. O primeiro é medo de morrer. Anota aí. Meu principal medo é o medo de morrer, é o medo da morte. É uma pesquisa, é um dado. Eu gosto muito de trazer pesquisas e dados aqui reais para a gente falar. Então, esse é o primeiro medo. E às vezes você pode estar se perguntando por que o Renan está trazendo esse tipo de questionamento numa aula de digital? Porque o segundo maior medo, pasmem, é medo de falar, ou eu costumo falar que é medo de falhar em público. E quando a gente trata de rede social, a gente, quando abre uma câmera, igual a gente está fazendo aqui, antes eu tinha medo, eu jamais conseguiria dar essa aula para vocês, porque eu tinha medo de falhar em público e também de falar em público. Entende? Eu desenvolvia muito bem uma conversa se eu encontrasse alguém na rua, só que quando eu ia para o digital, quando eu abria a tela do meu celular ou encontrasse uma plateia com 5, 10, 500, 1000 pessoas, eu tinha muito medo. Então, esse segundo maior medo de falar em público, talvez pode ser a sua trava, porque você pode estar falando assim: olha, Renan, mas eu faço vídeos tão ruins, as minhas fotos alcançam 10, 40, 50, 30 pessoas. Aí eu pergunto para você, se você está alcançando 10, se você está alcançando 50, se você está alcançando 100 pessoas, você acha que é pouca gente? Junta todo mundo que estava no seu último Natal. Será que tinha 100 pessoas? Imagina se Deus o livre todo mundo morresse ali. Soltasse uma bomba, explodisse, todo mundo morresse. Será que você ia ficar feliz ou será que você ia ser impactado até hoje? Que você tá entendendo como 100 pessoas é muita gente, sim. 10 pessoas é muita gente, sim. 50 pessoas são muita gente. Então, por exemplo, a gente tem que parar de achar que, por exemplo, quando eu só vou viralizar, eu só vou me dar bem na internet quando eu pegar 1 milhão, né, que tá na moda, R$ 1 milhão, 1 milhão de visualizações, 1 milhão de pessoas, eu quero alcançar 1 milhão de vidas. Por que você não abre a tela e fala para um? Você sabe a potência que uma pessoa carrega? A gente não tem noção da potência que Deus colocou no coração de cada um de vocês. Então a gente está aqui com a maior energia, passando aquilo que a gente sabe, transbordando de verdade. Por quê? Por causa de um cara, que é o Eduardo Calaça. Entende? E a gente não sabia quantas pessoas a gente ia encontrar aqui. Será 1, será 2, será 5, será 10, será 10 mil. Só que a gente está trazendo isso com tanto coração, com tanta entrega, com tanta verdade e vontade, que a gente, eu e a Fran, a gente conversou antes. Se tiver um, a gente não sabe a potência que esse um tem. Imagina quando tem 4, quando tem 5, quando tem 6. Vocês já pararam para pensar nisso? Então, é por isso que o problema não é o silêncio.
O barulho dos bons. O barulho dos maus. O barulho de quem faz mal, ou de quem tá fazendo dancinha, ou qualquer coisa aleatória que seja. O problema é o silêncio, seu silêncio. Dos bons. O silêncio dos bons. Então não liguem para números. O número ali muitas vezes pode ser só um status. E o número hoje em dia a gente consegue comprar seguidor, consegue comprar curtida. Então não se prendam a números. Igual o Renan falou, ai, meu vídeo só deu 100 visualizações, está tudo bem. Continue postando, porque a rede social é uma constância. É igual quando a gente abre um negócio físico. Esse negócio físico ele não vai dar certo de um dia para o outro. Você não vai construir algo na sua vida de um dia para o outro. Leva anos. Então a rede social é a mesma coisa. Pode ser que dê certo. A gente não tá aqui para desanimar ninguém, tá? Mas se você não começar ontem não tem como, então tem que ser hoje. Se você não começar hoje, daqui a um ano você vai olhar e vai falar: caramba, eu tive uma aula que eu deveria ter começado hoje. Sabe por quê? A gente só tem o hoje. Quando a gente acorda amanhã, vai ser hoje de novo. Então o melhor dia para começar é hoje, sempre vai ser hoje. Ontem a gente não consegue buscar. Amanhã a gente não sabe se vai chegar. Então quando a gente acorda amanhã, vai ser hoje de novo. Então por que você não começa agora? E não fiquem com medo de se posicionar nas redes sociais. Pessoas se conectam com pessoas. Então, apareçam na rede social de vocês. Porque a gente só compra de alguém que a gente confia, de alguém que a gente vê ali todos os dias. Por quê? Porque isso é quando você cria a sua marca. Por isso que a gente fala, antes de vir a empresa, vem o CPF. Então, pessoas se conectam com outros CPFs. Então, comecem a gerar esse hábito, criem esse hábito de aparecer na rede social de vocês. Ah, mas eu tenho vergonha. Gente, entenda que na rede social a gente vê tanto conteúdo o dia inteiro ali no feed que às vezes vocês nem lembram o último vídeo que vocês assistiram. Então não se prendam a isso. Ah, é um cenário perfeito, é um vídeo perfeito. Não. Comece com o que você tem. Comece hoje. Não tenha aquele síndrome de perfeccionista nem de impostor, de eu não vou postar, não vai dar certo, ou tem pouca visualização. Não é sobre isso. É sobre você construir conexão com o seu público. É sobre você construir e lá na frente você vender. Então, gere sim conexão com as pessoas, porque a gente não sabe o poder disso. É igual quando a gente segue uma pessoa na rede social que parece que a gente vira até amiga da pessoa. Por quê? Porque essa pessoa gerou tanta conexão comigo que se ela lançar algum produto, eu falo: eita, preciso provar esse produto porque ela está validando. Ela já virou tão a minha amiga ali na rede social que eu preciso provar aquele produto que ela está me falando. Então é isso que vocês têm que gerar no público de vocês, se posicionar para gerar conexão e levar solução e transformação das pessoas. Quando a gente leva transformação, além da gente ser visto, a gente vai ser comentado. Quando a nossa palavra gera e nossas ações, nossa solução que a gente leva para a pessoa leva a transformação, elas são transformadas com aquilo, elas vão sair falando de você para todo mundo. E você acaba valendo mais. Exatamente, é igual a Bíblia. A Bíblia, como que a Bíblia a mensagem dela foi propagada? Porque ela foi escrita e os discípulos saíram pregando a palavra. Então, e ela gerou transformação nas pessoas. Por isso que ela é tão comentada e ela é o livro mais vendido de todos. Então, façam isso com a mensagem de vocês. Transborde para outras pessoas. Não retenha conhecimento. Transborde na vida delas que você vai estar levando uma mensagem maravilhosa. E o mundo tá tão maluco que eu vou trazer outro dado aqui para vocês. O mundo tá tão doido hoje em dia, não sei se vocês perceberam, depois que teve o Covid, que teve a pandemia, eu, Renan, jurava que ia estar totalmente diferente. Todo mundo ia sair, sabe aquela coisa de todo mundo na praia, dar as mãos, cantar música e um abraçar o outro, e a gente saiu 35 milhões de vezes pior do que quando a gente entrou na pandemia. Menos humanos, mais preocupados, com burnout, cheio de muitas crises emocionais e tal. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque na rede social vocês podem ver que vários e vários influenciadores, eles dão bom dia em várias línguas, eles dão bom dia
vários bom dias, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sabe por quê? Porque 75% das pessoas que moram com outras pessoas, vou dar um exemplo, eu e a Fran, a gente mora junto. 75, se tivesse 100 casais, tipo eu e a Fran, morando junto, pode ser relacionamento de pai com filho, esposo com marido, esposa com marido, pode ser de vó com neto, qualquer tipo de relação humana que duas pessoas juntas moram, 75% não recebem bom dia dentro da própria casa. Por isso, os influenciadores, entendendo isso, eles abrem a câmera dos stories e falam: Bom dia, minha linda, meu lindo, como vocês dormiram? Vocês estão bem? Olha o que eu vou tomar de café da manhã. A gente está tão louco e tão carente a esse nível que a gente espera um bom dia do influenciador. Então, por exemplo, e muita gente usa isso como gatilhos de mecanismos para vender alguma coisa que não presta. E por que que você, que tem a solução bacana, não está vendendo algo que é bom, que presta, que tem uma mensagem que queima no seu coração, que você fala, caramba, eu deveria estar falando isso e não estou falando. O porquê que você está assim? Eu já tive essa pergunta comigo e eu era exatamente assim. Eu não sabia. E aí, um dia, eu peguei e falei assim, meu, se eu não estou tendo resultado, eu escutei de uma pessoa, de um cara, vendo vídeo no YouTube, olha só o poder da internet, tá? Vendo vídeo no YouTube, eu falei assim, como que eu saio disso? Eu estava no fundo do poço, tinha me separado, enfrentando separação, eu estava fazendo currículo para entregar no mercado, acho que eu nunca falei isso, Calaça. Eu estava fazendo currículo para entregar em mercado, supermercado, para ser estoquista, porque eu fui ex-jogador de futebol durante 11 anos, a gente não estuda, a gente acaba, é, 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 infelizmente, não tendo tantas oportunidades, a gente não é incentivado também para isso, parece que querem emburrecer o atleta, não sei, talvez seja até cultural, não sei muito bem. E aí o que aconteceu? Eu estava entregando esses currículos no mercado para virar um estoquista de mercado, toda profissão é digna e ok. E eu falei assim, como que eu saio disso? Eu tava com síndrome do pânico, entrando em depressão. Eu olhei e falei assim, meu, um cara falou, e eu vou testar. Eu não sabia como dar esse micro resultado comigo mesmo. Então ele falou assim, olha, eu vou repetir para você. Se você não consegue fazer algo, é porque o seu cérebro não te respeita. Eu vou te ensinar a fórmula exata para o seu cérebro te respeitar. Então, quem estiver anotando, anote, porque isso daqui é muito bacana. Como que o seu cérebro vai te respeitar a partir de hoje? Você se propõe a acordar amanhã, 8 horas, 7 horas, 6 horas, 10 horas da manhã, não importa o horário. Se você falar assim, amanhã eu vou acordar 8 horas da manhã, se você acordar 7h59, você vai olhar para o relógio e o seu cérebro vai falar 1-0 para você. Eu perdi. Se você falar assim, hoje eu vou arrumar minha cama, e você sai da sua cama e arruma imediatamente sua cama, é 2-0 para você. Seu cérebro está perdendo. Se você fala assim, hoje eu vou fazer o almoço, eu estou dando exemplos de micro resultados, como aconteceu comigo. Eu não estou falando de coisa de coach, de balela que eu ouvi por aí. Eu falei, estou falando para vocês como aconteceu comigo. Como Então, esses pequenos resultados, hoje eu vou fazer a comida aqui em casa. Eu ia e fazia 3-0 para mim. Cara, quando eu fazia 15 ações dessa, e eu dava o comando antes pro meu cérebro, e eu fazia essa ação, quando eu olhava no espelho, cara, no final do dia eu falava, cara, você pode. E no outro dia eu ficava aguçado para fazer algo maior. Então, esse empilhamento, anota isso, ó, empilhar pressão. Quando você empilha pressão em qualquer coisa da tua vida, você vai explodir. Se você quer mais pressão na sua carreira e você empilha esse tipo de pressão, com certeza você vai conseguir mais clientes, você vai aumentar seu ticket, você vai vender mais, porque você focou. Lembra daquela lupa? Tudo que foca, expande. É exatamente isso que acontece no digital. Se você pegar um período e focar, e aí a Fran vai trazer o negócio
que, de verdade, a gente vende mentoria hoje, mentorias em grupo, 3 mil e 6 mil reais mentorias individuais. E a Fran, e isso muda o jogo de qualquer empresa. E ela vai trazer a linha editorial. O que é uma linha editorial? E a gente fala, antes de falar sobre a linha editorial, como que a gente começa a gostar de algo? Porque às vezes as pessoas falam assim pra gente, mas eu não gosto de criar conteúdo, eu não gosto de aparecer. Quando a gente não gosta de algo, a gente precisa criar uma conexão, um ponto de conexão com essa coisa e olhar para ela e falar assim, o que eu vou ganhar com isso? Então pensem, o que eu vou ganhar criando conteúdo para as redes sociais? Então por isso que a gente tem que saber para qual que é o público que eu quero falar. Porque a rede social, muitas vezes as pessoas elas acham que é só postar qualquer conteúdo, é só postar qualquer vídeo que vai dar certo. Então a gente tem que tratar a rede social como um trabalho, levar ela a sério. A rede social não é para você postar, ficar postando só foto sua ou da família. Claro que você pode mesclar os tipos de conteúdo, mas a gente tem que tratar ela com responsabilidade, intencionalidade e levar a sério a rede social. Porque quando alguém entrar no seu perfil, a sua loja, que é o perfil do seu Instagram e das suas outras redes, ela precisa estar organizada. E quem entrar lá, ela precisa entender o que você fala, qual que é a sua mensagem ou qual que é seu produto. E é aí que a gente entra com a linha editorial. Aí você fala, mas eu não sei que tipo de conteúdo eu vou postar, eu não sei se eu posto um vídeo de frase, se eu posto qualquer coisa. Como que a gente metrifica isso? Primeiro a gente faz um estudo de persona, que é o quê? Qual que é o seu público? Para quem que você vai falar? Qual que é o seu produto ou qual que é o seu serviço? Quando você monta uma loja física, se eu, por exemplo, eu vendo roupa, então qual que é o meu público? É roupa masculina ou feminina? Então a rede social é a mesma coisa. Se eu vendo roupa feminina, eu vou colocar na minha bio que eu vendo roupa feminina, que é de tal número até tal número, que eu fico localizada em tal lugar. Então ali eu preciso deixar muito especificado tudo que eu faço. Tirar todas as dúvidas do meu cliente assim que eles abrirem o meu perfil. Por quê? Porque a concorrência na internet ela é tão grande que se você não tira a dúvida do seu cliente assim que ele entra na sua página, ele vai sair e não vai voltar nunca mais. Porque para achar seu perfil de novo é muito difícil. Então vamos lá. Eu tenho uma loja de roupa. Que vídeo que eu posto? Só da roupa? Só tiro foto de roupa? Muitos clientes, muitas pessoas vêm perguntar pra gente: nossa, eu não sei o que eu vou fazer, eu só tô postando foto. Primeiro, foto, ele vai atingir só quem é o seu público, só quem é seu seguidor ali. Então, quem já te segue vai ver as suas fotos. Agora, como que a gente faz para atrair mais pessoas para as redes sociais? São os vídeos. Então, a gente precisa focar mais nos vídeos. E depois tem um outro estilo de vídeo, que é conteúdo, que a gente chama de carrossel, que são aquelas fotos estáticas que a gente posta, só que quando a gente vai arrastando para o lado, ele tem diversos tipos de imagens ou de conteúdo. Então, esse é um outro tipo que é muito interessante a gente publicar também, que são os carrosséis. Porém, também só é entregue, a maior parte é entregue só para o seu público, para quem já te segue. Então, por isso que a gente fala, produzam mais vídeos, mais isso. Foquem nos vídeos, tá bom? Porque os vídeos, eles ficam ali na aba do Reels. Então, a aba do Reels, ela é uma aba específica. Então, você vai concorrer com diversas pessoas, só que é ali que você vai atrair seus seguidores. E a linha editorial, o que ela é? Isso é importantíssimo. É isso. É como se fosse um canal de televisão. Na TV, de manhã passa o jornal da manhã, depois, na hora do almoço, passa um jornal do almoço, depois a novela, um filme. À noite, na quarta-feira à noite, é o futebol. Então, todas essas programações são uma linha editorial. Cada programação dessa tem um público que gosta mais. Então, por exemplo, quarta à noite na televisão que passa futebol é mais o público masculino, que vai gostar mais. E por que eles não deixam de passar o futebol
quarta-feira à noite? Porque o público ama, e então eles continuam passando sempre. Então, na rede social é a mesma coisa. As linhas editoriais são diversos tipos de conteúdos que vocês vão testar. Rede social é teste infinito. Vocês vão testar diversos tipos de conteúdo para sempre. Mas, de início, o que a gente indica para as pessoas? Testar vídeos engraçados, vídeos institucionais, que são aqueles vídeos mais bonitos, mostrando a sua loja ou seu produto. Os informativos. São aqueles vídeos informativos. Um vídeo de review, por exemplo, quando a gente vai num restaurante, aí mostra um vídeo todo do restaurante, as pessoas comendo, degustando. Isso é um outro tipo de linha editorial. Aqueles vídeos que, não sei se vocês já viram, mas é a caixinha de pergunta, respondendo caixinha de pergunta. Então, todos esses tipos de conteúdo a gente chama de linha editorial. E quando um vídeo dessas linhas editoriais derem super certo, vocês vão replicar esse tipo de conteúdo. Por isso que a gente fala que a rede social é sobre o outro. Vocês vão produzir o conteúdo que que o seu público gostar. Não é o que eu quero postar. Então, é o que o seu público gostar dentro daquilo que você se propôs a mostrar. Então, por exemplo, Renan, eu preciso ficar fazendo coisas absurdas na internet, igual eu já vi? Não. Se você se propôs a isso, pode fazer e testar. Agora, você só tem que fazer coisas que os vídeos e as fotos e os carrosséis só tem que ser e fazer sentido para você dentro daquilo que você se propôs a mostrar. Ah, eu preciso mostrar tudo? Essa é a pergunta, uma das perguntas cruciais que a gente recebe. E a resposta é não, porque é aquilo que o outro quer ver dentro do que você se propôs a mostrar. Então, isso aí já mata um monte de objeção das principais que a gente recebe. Por exemplo, um conteúdo que, se eu fosse vocês, eu testaria. Por exemplo, hoje eu sou influenciador de duas marcas do Neymar Júnior, do Neymar, do Santos, do Barcelona. Eu sou influencer dele em duas marcas hoje. Então, o que acontece? Como que eu cheguei lá? Tem um tipo de linha editorial que chama React. E o que é um React? React é você pegar algo dentro do seu nicho que já deu muito certo. Então, opa, eu vou ter menos esforço, e isso aqui é uma grande sacada, gente. Quem pegar isso aqui já vale muita coisa. Porque, olha, um exemplo, se eu falo sobre finanças, eu pego um vídeo do Primo Rico, por exemplo, que tá lá com 1 milhão de visualizações, 500 comentários, 1.000 envios e 50 mil curtidas. Cara, já é um vídeo viral e é um vídeo super validado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o meu rostinho pequenininho, igual tá aqui na tela, falando e dando a minha opinião sobre o que o Primo Rico tá falando. Sacou? Deu para pegar? Então, e se isso der certo, você só replica isso e testa outras linhas editoriais, porque um dia vai falhar. Esse um dia é quando, Renan? Não sei. A minha linha editorial está durando quase 2 anos, que eu faço o mesmo tipo de conteúdo e está dando muito certo. Antes de ontem mesmo, eu estou com um vídeo que está batendo 120 mil visualizações. Entendeu? Então, por dia nas redes sociais, eu tenho quase 200 mil visualizações no Omnichannel, que é no YouTube Shorts, no Kawaii, no TikTok e no Instagram. E a rede social tem um movimento muito bacana. Qual é esse movimento? Se você posta o mesmo vídeo em todas as redes, você tem mais chances de viralizar. E a gente vê muito forte isso em vários vídeos nossos e dos nossos clientes. O que acontece? Qual é esse movimento? Quando eu posto um vídeo no Instagram, provavelmente ele não iria viralizar. Só que daí eu posto 1 hora depois ele no TikTok, cara, às vezes ele pega uma visualização muito grande e cada vídeo tem um negócio chamado metadados. Esses metadados, eles sabem que tem o mesmo vídeo em todas as redes sociais. E um milagre acontece, realmente.
basta em uma rede ele disparar, que ele dispara em todas. Por quê? Porque todas as redes são concorrentes. E aí uma não quer ficar para trás da outra, porque todas pagam. Uma paga com a visualização, outra paga com patrocínio, outra paga em dólar e a outra também paga em dólar. Então, uma não quer ficar atrás da outra. Imagina só se eu tenho um vídeo que eu postei agora no TikTok, e ele pegou 10 visualizações. E o mesmo vídeo eu postei no Instagram e ele pegou 1 milhão de visualizações. Cara, a tendência do ser humano é o quê? É entrar na zona de conforto. A zona de conforto é o quê? Ah, o Instagram tá me dando mais visualizações. Dane-se o TikTok, é um trabalho a mais que eu tenho. Então, quando acontece um disparo desse de hypar o vídeo que chama, quando hypa, quando viraliza, todas as outras redes, elas também, de forma proporcionalmente igual, elas caminham juntas. É muito interessante ver esse movimento, é bem bacana. E aí você fica motivado e ativado a produzir cada vez mais. Aí você me pergunta, Renan, todos os seus vídeos viralizam? Não. A gente trabalha com a Patrícia, que é CEO do grupo do Pablo Marçal, nós somos os estrategistas dela de rede social. E a gente tem um dado muito interessante que ele fala, que de 100 vídeos que ele faz, que ele produz, 2 viralizam. Um cara que tem 12,7 milhões de pessoas seguindo, de 100 vídeos que eles fazem, 2 viralizam. Então, a gente entende o que com esse dado? Que a rede social e a internet, no modo geral, hoje não é mais a estética. Não precisa ser um vídeo bonito. Se você conseguir um vídeo bonito, joia. Hoje é volume e acertar no que o seu público quer ver. É disso que se trata a rede. E por isso que a gente precisa produzir muito conteúdo, porque você vê 100 vídeos que ele faz, 2 viraliza, então não é de um dia para o outro que vocês vão viralizar na rede social de vocês. É isso que a gente tem que entender, porque às vezes a gente quer fazer o trabalho de um mês no Instagram e já quer ver o resultado. Mas não vai ser assim, não vai ser de um dia para o outro. Por isso que a gente fala de manter sempre a constância, de testar diversos tipos de conteúdo, porque às vezes a gente quer criar logo a nossa loja lá na rede social e aí postar uma foto e também já fazer um tráfego pago. Só para ganhar mais seguidor, vou tentar aqui, ou vai comprar seguidor, mas não é isso, não é sobre números. E sobre essa questão de tráfego pago, existe momento certo para você impulsionar as suas redes. Porque o que adianta você colocar um vídeo só na sua rede social, você patrocinar esse único vídeo, e aí ele vai ser pulverizado para diversos tipos de pessoa. Públicos que nunca te viram na vida. E aí eles vão fazer o quê? Eles vão até o seu Instagram. A hora que eles chegarem lá, eles vão ver esse único vídeo. E aí eles vão falar, ué, mas cadê o resto? Cadê o resto do conteúdo? Então eles vão ficar se perguntando e vão ficar perdidos com isso. Então existe um momento certo de fazer. Então não vejam só números, porque o que vocês querem? Vocês querem 2 ou 3 pessoas que comprem a mais o serviço ou o produto de vocês, ou vocês só querem mais 3 seguidores que não são qualificados, que não vão engajar com você, que não é o seu público certo. O que vocês preferem? E outra, não é só sobre vender, é sobre levar a transformação para a vida das pessoas. Então, por isso que a gente fala, produzam conteúdo de qualidade, de valor, para ajudar sempre o próximo. Porque a rede social é sobre isso. A rede social, ela é social. Por trás desse celular aqui, existe uma pessoa, existe uma vida. Então, leve sim solução para elas. Você vai mudar a vida das pessoas. Porque quando a gente tem uma loja de roupa, a gente não vende roupa. A gente vende autoestima. Porque quando a gente olha uma roupa, a gente já se imagina nela. A gente já se imagina elegante, bonito. Então é sobre isso. Leve os benefícios, a solução para as pessoas. E não só mais um produto.
Gente, ó, a gente deu uma breve introdução e a gente quer perguntar pro Calasta se a gente consegue responder umas perguntas, porque eu tô vendo Romeu, né, se eu não me engano, mandando, né, e tal, e eu gostaria de, se pudesse, Calasta, como a sala é pequena, quem quisesse abrir o microfone e falar, fica à vontade que a gente vai responder específico, eu acho que até é melhor esse direcionamento, né? Claro, claro, a sala é de vocês. Então, quem quiser, Ah, isso, levanta a mãozinha que aí a gente vai respondendo. joia. A primeira pergunta, vamos ver. Tá, vamos olhar aqui no chat. Jack, abre a câmera, se possível. Se quiser. Ó, então é interessante postar todos os dias, sim, mesmo se não estiver engajando muito. Com certeza. Tem que postar todos os dias. A constância é o que importa, porque lá na frente, por exemplo, se seu público não está gostando desse tipo de conteúdo, lá na frente você vai ajustando. É o reajuste. A gente faz e ajusta, e tá tudo certo. Até você identificar que aquele conteúdo ali as pessoas gostaram, e aí você vai replicando esse tipo de conteúdo. Mas sim, poste todos os dias, mantenha a constância. Não olhe para números, tá bom? Veja o engajamento das pessoas, que é o quê? Curtida, comentário, envio, que isso conta muito para as redes sociais, tá bom? Mas continue postando todos os dias. Poste sim, todos os dias e nas outras redes sociais também. É interessante que na aviação tem um negócio muito interessante chamado visão progressiva. O que é essa visão progressiva? Às vezes você não vai enxergar. Primeiro você tem que começar. E aí, às vezes, você enxerga 5, 3 quilômetros, às vezes o céu está nublado, mas conforme você vai avançando, você vai ajustando a sua rota. Entendeu? Então, esse repete com ajuste. Não é só repetir e não é só ajustar, porque imagina um barco que você só tem um remo. Não é interessante. É legal você ter os dois remos, porque senão você gira para o sentido horário e você vai ficar rodando em um círculo e no sentido anti-horário. Então, quando você tem essa visão progressiva, repete e ajusta. Aí você vai para frente. Se você só repete, se só roda horário. Se você só ajusta, anti-horário. Repete e ajusta. Para frente, repete e ajusta. O próximo é o Jack. Isso, e depois o Cláudio, né? E depois a. Isso. A gente vai responder todo mundo. É. Se vocês tiverem aí, pode, se quiser ligar o microfone, o Eduardo liberou pra gente, manda brasa. Boa noite. A minha dúvida é sobre como é feito esse mapeamento de perfil ideal de cliente. Porque aqui eu percebo que são públicos diferentes, né? Eu tenho 4 unidades e cada uma eu percebo que atinge um público de uma forma diferente. Uma é um público feminino, ali entre 18 e 28 anos, é uma hamburgueria. E na outra é um público mais masculino, entre 14 e 19 anos, sabe? É a parte onde tem mais engajamento. Então, como que é feito isso? É através da análise desses números ou ele é mapeado antes? Não, por exemplo, hoje a gente usa muito a ferramenta que todo mundo deveria usar, que é a inteligência artificial. E isso ajuda demais. E, por exemplo, você pode gerar e rodar alguns forms, né? Algumas perguntas. Quais perguntas? Então, por exemplo, você pode treinar a sua equipe da ponta que vai vender e dar um desconto de 5%, eu não sei. Como que você faz? Você pode gerar esse forms, treinar sua equipe da ponta e aí gerando esse forms aqui, você pode coletar essas informações e com essas informações bem assertivas, você pode usar a inteligência artificial, o chat GPT, para perguntar, gere para mim a minha persona com 18, um exemplo, com 18 anos, que estuda no colégio tal,
que o pai ganha uma média de 2 mil a 15 mil e que eles comem 3 vezes por semana fora. E aí, cara, ele vai te acertar no peito, sabe? Sabe o tráfego pago quando você tá buscando uma coisa e chega para você assim? Então, usa a inteligência artificial, mas usa a humanização fazendo esse forms na ponta. O Jack, é interessante você incluir também, como o Renan falou, dados geográficos, tá? Porque como você tem Também. lojas em cidades distintas, aí você fala as características da cidade. Aí tem informações, por exemplo, informações econômicas do Uhum. município, que você pode lançar lá no chat, junto com todas essas informações que Renan e Fran estão passando, para que ele traga uma persona ainda mais fidedigna, certo? Exatamente, Calácia, é isso aí. E é bom sempre você alinhar a expectativa com o seu cliente. Por exemplo, se ele está indo lá na sua loja, por que ele está indo? Então é muito interessante você entender isso, até para você ser mais assertivo também na sua criação de conteúdo. Porque aí lá você vai ficar assim, se eu sei meu público, eu já sei mais ou menos o que eu vou criar para eles. Então aí você vai de novo usar a inteligência artificial e criar tipo de conteúdo para o seu público, porque você já tem algo definido. Só que aí você vai entrar com a linha editorial para testar diversos tipos de conteúdo para ver o que eles vão gostar mais. E ser mais ainda cirúrgico, entende? Então, tipo assim, dá para você, hoje em dia, principalmente depois da IA, dá para você, assim, arrebentar a boca do balão. Hoje só não cresce quem tem duas coisas: quem tem preguiça ou quem não sabe perguntar. Você tem que aprender a fazer pergunta. Fez a pergunta certa, acabou o jogo. Agora o próximo, não sei se o Cláudio quer falar e depois o Romeu, né? Tá mudo, tem que abrir Cláudio, o tem que abrir o microfone. microfone. Se quiser digitar no chat, que a gente tem Isso. acesso ao chat aqui também, se ficar melhor. Pode escrever se você conseguir, ou se você quiser testar, a gente responde a dúvida. Isso, Depois e aí a gente volta para você e você pode deixar seu microfone aberto, tá bom, Cláudio? Joia? Então vamos lá. Boa noite, boa noite. A gente Boa estava acessando noite. aqui com Seu dificuldade Cláudio, na câmera, eu tive que reiniciar umas 3 vezes aqui para poder dar certo. Tava dando ruim pra gente abrir o chat também, mas agora já deu certo, então tá com um probleminha mesmo. É porque ele estava usando a câmera do celular como webcam e deu um bugzinho, mas enfim. Você falou que tem que utilizar esse Omnichannel, né, essas várias plataformas ao mesmo tempo. Isso. E como é que vocês fazem para fazer a gestão disso aí? Como é que faz para gerenciar tantas contas ao mesmo tempo? Se existe alguma ferramenta que vocês sincronizam as postagens, centraliza em uma única ferramenta ou vai abrindo aplicativo por aplicativo, postando, respondendo, curtindo, comentando? Porque isso aí, para quem tem um dedo nervoso, uma só já come o dia, imagine 5 ou 6, né? É verdade. Vamos lá. Ó, por incrível que pareça, chegou uma época, um período, e eu e a Fran, a gente estava ficando maluco. Nós cuidamos de 12 contas, inclusive uma minha e uma dela. Então eram 10 clientes, então a gente não estava tendo tempo para nada. Por isso que nós estudamos muito e a gente hoje é só estrategista. Só não. A gente é o estrategista que leva isso. E a gente indica o quê? Fazer manual. Cara, faz manual, porque tem um monte de coisa que posta e tal, só que a entrega não é a mesma, já é testado e às vezes os caras querem vender um produto que não dá certo. Então, qual é a dica? Ou você contrata alguém, e aí você tem que saber minimamente para você saber mandar. Eu acho que é bem interessante, porque senão você escuta qualquer coisa por aí e a galera te enrola fácil. Por quê? Porque é algo novo e que vocês, obviamente, não devem
saber, porque, meu, você já tem tanto processo na empresa de vocês, no negócio de vocês, cara, porque isso fica é ruim. Então vocês têm que saber minimamente sobre isso, tá? Sobre o digital, para poder saber mandar. Cara, contrata alguém, contrata a mão, paga a mão de alguém para fazer isso para você, se você puder. Se não, sofre um pouquinho no começo e aí você faz e na hora que estiver rodando, você paga alguém. Você falou que tudo na rede social é intencional, né? Então você não pega seu telefone para assistir os outros, você só pega para postar. Depende. Então, você não interage, você não curte, você não comenta, não responde algum direct, comentário, alguma coisa nesse sentido? Não, eu respondo, é justamente isso, é intencional, entendeu? Eu sou intencional 100% na minha rede, mas antes, se eu se deixar, até hoje, eu não tenho controle, eu olho 7 horas da manhã, quando eu vou ver, eita, 11 horas da manhã, o que que eu tô fazendo aqui no celular? Quando eu falo de intencionalidade, eu e a Fran, a gente tem uma conta oculta, fake, com o nome XWY423, um exemplo, para a gente olhar referência para o nosso. Isso é uma dica muito valiosa para vocês, porque quando a gente faz uma conta extra só para a gente pesquisar sobre o nosso nicho, o Instagram ele é muito inteligente, a gente usa o algoritmo ao nosso favor. Então pesquisem coisas do nicho de vocês que só vai aparecer isso para vocês. E quando a gente fala que a gente não usa como consumidor, não é que a gente vai deixar de responder o nosso público, pelo contrário, a gente precisa sim interagir com eles. Então, curtida, comentário, responder tudo. Chegou uma pessoa nova no seu perfil, se você puder, manda um direct para a pessoa, falando seja bem-vindo e seja totalmente humanizado. Porque hoje em dia robotizaram tanto que a humanização acabou. Não existe mais essa conexão entre as pessoas. Então, humanizem o máximo que vocês conseguirem. Interaja assim com o público de vocês e seja verdadeiro, sejam vocês, porque as pessoas vão se conectar com o jeito que vocês são. Então, a gente indica, assim, que você use de forma estratégica, respondendo e sempre estar atento ao que o seu público está falando com você. E interajam sempre com eles. E sempre olhe os seus concorrentes e analisem eles, sabe? Às vezes a gente tem a mania, eu pelo menos tinha, a mania de que olhava os concorrentes e falava assim, não, não sei o quê. Não, hoje eles são amigos, porque se eu puxo a tendência, é bom para esse grupo. E se outro puxa a tendência, eu falo, cara, você me encurtou um caminho que você nem sabe. Então, é isso. E a gente fala, é olhar o outro com um olhar intencional também. Porque não é você copiar o que o outro está fazendo. É você olhar a ideia e replicar para o seu negócio, só que com o seu formato. Do seu jeito. Do seu jeito. Do seu jeito, senão virar cópia. Aí acabou. Porque E muitas vezes o que funciona para um não vai funcionar para você. Por isso que a gente fala da linha editorial, que ela é tão importante, testar diversos tipos de conteúdo. Porque às vezes o react que o Renan faz, que dá muitas visualizações, às vezes para vocês não vai dar certo. Às vezes para vocês vai ser um vídeo mais bonito, historinha, um vídeo respondendo caixinha de pergunta. Mas olhem o Instagram, as redes sociais, como ferramenta de busca para vocês olharem referência e fazer do jeito de vocês. Entendi. Ficou alguma dúvida? Alô, Renan, tá ouvindo agora? Oi, Cláudio, sim. Tá, boa noite, tudo bem? Pode falar. Ô, Renan, assim, eu tô com uma dúvida, assim, com relação ao meu caso. Nós trabalhamos lá com serviço, tá? De quê? Nós temos uma empresa de engenharia de avaliações. Nós fazemos avaliações, perícias judiciais, fazemos uma parte de levantamento patrimonial, assim. E assim, eu estou começando essa parte de filmar, fazer. Assim, Na rede social, né? para botar na rede social. Eu contratei, na empresa contratou uma estagiária, justamente na parte de marketing, para me orientar. Então, assim,
eu tô com muita dificuldade, assim, primeiro, assim, descabrear, assim, meio sem jeito, quando eu vou chegar numa obra. Chego numa obra, a pessoa responsável daquela obra fica junto de mim. Aí eu fico meio receoso, por exemplo, eu faço o meu trabalho e tal, e fico com receio. Eita, caiu. Eita, caiu, né? Ah, mas vamos esperar ele voltar, né, Calaça? Aí, se ele tá com a mãozinha levantada. Eu particularmente também, Miliana é mais desenrolada, ela toca o perfil dela aí da agência. Na verdade, eu sou advogado, durante muito tempo trabalhei no serviço público e estou querendo seguir carreira agora como advogado, e Miliana já é empresária, tem agência. O Claudio voltou, deixa ele continuar aí que depois eu falo. Tá. Voltou, né, Cláudio? A internet tá oscilando direto aqui. Ativa o microfone, seu Cláudio. Você, como um administrador, não consegue não, Eduardo? Não, não consigo, eu só consigo desativar mesmo. Seu Cláudio, na tela do senhor, deixa eu ver aqui. Pronto, Aí, conseguiu. agora resolvi, agora. Aí, resultado, assim, aí eu fico meio chateado de como, assim, de fazer essa filmagem, assim, eu tô meio assim, meio enrolado, mas eu estou fazendo alguma coisa, estou postando, mas só estou botando no Instagram. Como você falou, é importante botar em todos a mídia, né, para justamente algum deles vai dar algum retorno, né? É isso, Exato. é isso que assim, eu estou tentando resolver essa parte para ver se melhora a parte social da gente, tá? Aí eu quero ver assim, eu queria ver, por exemplo, a gente vai completar 28 anos de empresa. Aí eu queria ver, assim, uma pessoa com uma empresa, uma coisa qualquer, para ver se fazia um vídeo, ou um vídeo não, postar um outdoor, porque eu quero botar um outdoor. Geralmente eu boto todo ano um outdoor da empresa. Assim, uma pessoa que me orientasse para ver como é que ele ia fazer, certo? Em relação a isso. Eu ontem recebi um documento de um outro colega meu que estava completando 10 anos, ele agradecendo assim o trabalho que a gente fez para ele quando ele começou. Era importante. Eu estou tentando achar esse trabalho, essa postagem que ele mandou para mim, e não estou conseguindo. Estava excelente. Eu estava lendo o que ele botou para mim, me agradecendo na época, e, olhando para mim, porque era a mesma coisa, o que ele estava dizendo naquele documento era que eu sinto, entendeu? Com a minha empresa. Foi interessante. Eu estou tentando achar esse documento e não estou encontrando. E, seu Assim, Cláudio, sabe como é que chama isso nas redes sociais? Isso se chama prova social. É alguém validando demais o seu trabalho, a sua empresa e o seu serviço. Então, isso tem que estar também nas redes sociais, porque isso é uma validação de alguém que já tem 10 anos no mercado, validando e comprovando que a sua empresa é muito boa. Então, por exemplo, é legal o senhor bater um papo com a moça, ou com o rapaz, ou com a agência que o senhor contratou, para saber o que eles estão fazendo de fato e se faz sentido tê-los ou contratar outra pessoa daqui mesmo que possa estar acompanhando vocês de uma forma bacana. Então, pelo amor de Deus, eu não estou falando para o senhor mandar ninguém embora ou contratar outra pessoa, por favor, viu? Não estou falando isso, mas eu estou dizendo o seguinte: para eles explicarem um pouquinho, exatamente clarificar na sua cabeça o que realmente eles estão fazendo, e é legal também da sua parte, da parte do senhor, tá fazendo isso com eles, falando assim: olha, eu entendo que isso aqui viraliza, isso ou aquilo, outro, mas eu gostaria que fosse desse jeito. Tem como? E eles têm, e precisa achar uma saída dentro daquilo que você quer.
Tá bom? Ok, tá bom. Obrigado. O seu Cláudio, Nada. essa questão que envolve a contratação de um profissional de marketing é algo muito delicado. Por quê? Porque a empresa ela tem que ter a cara do senhor. Tá? É como se o senhor fosse o senhor é, na verdade, o garoto propaganda. Então, se o senhor coloca um profissional de marketing que não conhece o negócio, que não sabe a essência, que não conhece a história da empresa do senhor, a tendência é que ele faça postagens como ele faz em qualquer outra empresa. E a empresa do senhor é uma empresa diferente. Tá? O que a gente precisa fazer é ter esse encontro pessoal. Tá? No caso do senhor, eu vou no escritório do senhor para entender toda a dinâmica. E quando a gente marcar essa reunião, seria interessante que essa moça do marketing ela esteja presente, para que eu possa só conhecê-la, mas também saber como é a forma que ela está atuando, qual foi o projeto que ela fez para o senhor, qual é a estratégia de execução que ela está utilizando, ter acesso ao cronograma que ela estipulou junto com o senhor de publicações, para que seja um dinheiro bem aplicado, seja um dinheiro bem investido, tá? Porque senão ela vai fazer de qualquer jeito. De qualquer jeito. Em relação ao senhor ficar descabriado quando está fazendo as visitas em obra, isso é normal, tá certo? E aí eu já vou trazer uma novidade aqui para vocês. Dia 1º de junho, certo? Vai estar acontecendo uma imersão chamada Imersão Líderes do Palco, que é do nosso amigo, palestrante Diogo Marques. Vai ser o Diogo Marques e o Marlon Rossi, que vai estar ministrando essa imersão. E aí todos vocês são convidados a participar dessa imersão gratuitamente, tá certo? Vocês são convidados do Diogo e do Marlon Rossi. O que vai ter nessa imersão? Eles vão estar trazendo técnicas de comunicação que vocês poderão estar utilizando no dia a dia, em especial no Instagram, que é a especialidade do Diogo. Legal. E aí, Renan e Fran falaram muito bem. A comunicação ela tem que ser intencional. Então, assim, quando a gente fala em intencionalidade, até a posição da câmera, ela interfere. A luminosidade interfere, a roupa que o senhor está usando interfere, o ambiente que o senhor está interfere. Então, o que eles vão falar nessa imersão é exatamente isso. Como gravar um vídeo bacana, entendeu? Um vídeo intencional, dirigido, certo? Um vídeo objetivo, que tem, claro, o intuito ou de vender, ou de informar. Isso vai variar de acordo com a linha editorial que a Fran já explicou, certo? Que o senhor vier a adotar. Então, todos vocês aqui, eu vou jogar lá no grupo essa informação, esse convite. Quem quiser participar, no dia 1º, vai ser de 8 da manhã até as 18 horas. A imersão Líderes do Palco vai ajudar vocês não só a se comunicar bem no Instagram, mas também no presencial, né, no tete-a-tete, tá certo? Então, foi só para complementar essa situação. Aí eu tenho uma pergunta também, viu? Obrigado. Bora. Eita, não vai botar a gente enrascada não, viu, Calaça? Não, é dúvida mesmo, rapaz. Vamos lá. O Romeu perguntou assim, a questão da utilização de ferramentas para poder sincronizar as publicações. Uhum. A gente sabe que não engaja, porque o algoritmo ele termina identificando que tem uma automação por trás disso. É um metadado, isso. Isso. E aí ele não entrega, né? Mas, assim, tem Entrega algumas menos. ferramentas... Oi? Entrega menos, né? Isso. Tem algumas ferramentas que têm o agendamento de postagem. Ferramentas não, desculpa. Algumas mídias que têm o agendamento de postagem, como o Instagram. Utilizar esse recurso do próprio Instagram, da própria rede social, interfere na entrega ou não? Calaça, olha, entrega. Mas para que... Ah lá. Tudo, tipo assim, tudo mesmo. Cláudio, Opa, licença, eu acho que o seu microfone tá ligado, viu? chegaram as minhas netas aqui. Que Eita! maravilha. Ó, aqui as duas são gêmeas, viu?
Linda. Oi, tudo bem? Aí o que acontece, Calaça? Eles liberam esse tipo de ferramenta para quê? Para momentos pontuais, como por exemplo, se eu estou viajando, tem uma imersão com 2 ou 3 dias ali, cara, é melhor você postar por ela, deixar programado, só quando você não der conta mesmo. Então é melhor você fazer do que você não fazer. Entendeu? Entendi. Entendi. Então, E assim, o agendamento por períodos curtos, inclusive, né? 1 dia, 2 dias, coisa rápida. exato. Só quando for de extrema necessidade. Falar, meu Deus, amanhã eu não vou ter tempo de postar. Então eu já vou deixar agendada a publicação, que aí ela vai automático. Aí sim, tudo bem. Mas não é bom fazer isso todos os dias, fazer isso sempre, porque o engajamento não é o mesmo. Ele derruba mesmo. Mas, por exemplo, é melhor o feito do que o não feito. Então, na dúvida, só tenho isso, não tenho tempo, joia, manda brasa. Por isso que é bom a gente criar o hábito de criar conteúdo e postar os conteúdos. Porque normalmente a gente não tem esse hábito. É igual escovar o dente. A gente acorda, já levanta e vai escovar o dente. A criação de conteúdo e as postagens é a mesma coisa. Então, se vocês tiverem dificuldade, por exemplo, de fazer um vídeo por dia, separa um vídeo na semana, já verifica todos os conteúdos que for fazer, grava tudo, e aí você, durante a semana, tira só um período ali de meia hora, 40 minutos, para ir postando em todas as outras redes sociais. Porque aí fica mais fácil e otimiza o tempo também. Entendi, perfeito. Mais uma. Há um tempo atrás, o pessoal tinha aquela preocupação, não, eu tenho que publicar e deixar meu feed bonito, harmônico. Como é que está isso hoje? Ó, o meu feed é feio. Eu tô em 2 marcas do Neymar, tô conversando com a Mizuno, que é uma grande marca mundial. Então, assim, isso já passou. E hoje, por incrível que pareça, quanto menos produzido, eu não tô dizendo vídeo feio, tá bom? Tô dizendo menos produzido. Por quê? Porque hoje é volume, tá? Então, hoje vamos pensar em volume. Eu posto 3 posts nas minhas redes sociais todos os dias e eu posto manualmente. Então é um baita trabalho, Só que, por exemplo, Calaça, eu gravo hoje pela repetição e pela facilidade, praticidade, eu gravo em 10 minutos, tudo pela manhã. Então vamos dizer assim. O dia que eu começar, se Deus permitir, monetizar muito com a rede social, se eu fosse trabalhar só com isso, eu levaria 10 minutos para poder captar os 3 vídeos que eu preciso, que eu faço react, 10 minutos para gravar e 10 minutos para editar os 3. Ou seja, imagine em 24 horas eu só trabalharia 30 minutos. Então é algo absurdo. Às vezes, né, a pessoa não chega nem no trabalho nesse tempo, e se for pensar em produção de conteúdo, fala, Renan, você é maluco, você faz 3 vídeos por dia? Sim, mas eu demoro 30 minutos hoje. Então, assim, se você demorar muito, você vai demorar 1 hora. Então, vamos pensar, será que para eu ter uma loja onde passam mais de 1,7 bilhões de pessoas ativas, eu demorar 1 hora ou gastar esse tempo é muita coisa? Eu acho que não. Acho que dá muito ROI. Mas é legal deixar minimamente organizado, entendeu? É legal ter uma foto do perfil linkada com o seu produto ou serviço. Por exemplo, você é advogado, vai ser a sua foto ali no perfil, entendeu? É melhor do que deixar a sua logomarca. Porque se você é advogado, mesmo que você tenha uma marca ali com o seu nome e tudo, mas seja o seu rosto. Os destaques têm que estar organizado e o feed não precisa ser aquele feed, nossa, que lindo, mas tem que estar minimamente organizado. Tem que fazer nexo, né? Tem que linkar os conteúdos um com o outro. Isso. Porque não adianta nada eu postar um conteúdo de advogado hoje e amanhã eu estar postando uma foto de roupa. Então, tem que linkar com os seus conteúdos, tem que ser minimamente, como que eu posso dizer? Não é bonito, mas é organizado e intencional, Isso. né? Sim, sim, sim.
É aquela história, né? Seguiam a linha editorial, certo? Isso. Mesmo existindo um volume, mas esse volume deve ter uma conexão, né? Os Isso, vídeos, isso. Perfeito. a postagem É deve isso. ter uma conexão, porque no conjunto vai ter uma entrega muito significativa. Com Exatamente. certeza. Exatamente. Maravilha. O Jack acho que levantou também, né? A mão. Sim. Vamos embora, pra cima. A dúvida é que a gente tinha falado sobre aquela criação de persona, né? Só que, assim, são 4 lojas com perfis diferentes. Aí, assim, as pessoas, elas compram de pessoas. Só que elas comprariam mais do storytelling que eu teria na marca, ou elas comprariam mais da pessoa a qual elas se identificam mais? Porque, por exemplo, em uma das marcas, eu tenho uma menina que ela que faz as gravações. Na verdade, ela não faz as gravações, ela aparece na frente das câmeras. E o engajamento dela, eu imagino que seria bem maior do que o que eu teria se eu fosse falar. Então, é mais interessante falar do storytelling ou ter essa pessoa? Olha, como que a gente gosta de trabalhar? É só você olhar para as grandes marcas. Por exemplo, a gente estava dando uma mentoria agora para a Elaine, nossa mentorada. E ela fez uma pergunta semelhante. E a nossa resposta foi o quê? Se você, por exemplo, ela mora em Tremembé, no interior de São Paulo. E ela queria pegar referências porque ela quer novos clientes em Taubaté. Então ela falou: vou pegar as melhores padarias de Taubaté. Aí a gente disse para ela: Nananina, não. A sua referência tem que ser pesquisa as 10 melhores padarias do Brasil e as 10 melhores padarias do mundo e veja o que eles estão fazendo. Então, a minha resposta, e é uma pergunta para você, é o seguinte: quem são os 10 maiores do Brasil, no seu ponto de vista, e quem são os 10 maiores do mundo de qualquer empresa? Se você pegar esse estudo, com certeza todos vão estar fazendo a mesma coisa. Eles vão estar sendo o rosto. Por exemplo, Elon Musk com as marcas dele. Todo mundo conhece a Tesla, todo mundo conhece o Starlink, alguma coisa, a antena dele lá. Só que o CPF dele é muito mais forte do que o CNPJ, porque qualquer empresa ela pode quebrar assim. A gente viu, principalmente na pandemia, muitas empresas que você fala assim: ah, essa daí jamais vai quebrar, e quebrou. Então, quem que não quebra? A pessoa, o CPF. Então, o jogo hoje está sendo o CPF muito maior do que qualquer CNPJ. Então, é interessante sim você usar o seu storytelling. Só que aí acontece o quê? É uma pirâmide. Você coloca você como o principal e em cada loja você deixa e pode colocar o rosto dos funcionários. Ótimo, humaniza. Só que eles não podem ser o principal, porque você vai ficar até quando? Até quando refém, por exemplo, de um gerente, de 4 gerentes, vamos supor. Aí o gerente, aí um exemplo, o gerente chega para você e fala assim: olha, eu não estou contente com o meu salário de 50 mil, agora você vai me dar 200 mil ou eu saio. E aí sua rede social tá toda voltada no gerente, no atendente, aí você fica maluco da cabeça, sendo que o storytelling da sua empresa tem que ser você. O seu CPF aguenta mais do que o CNPJ, porque se quebrar, meu amigo, não tem problema, pode quebrar. O CPF é forte, aguenta, sacou? É igual o exemplo do Careca, por exemplo. Ele é o principal garoto propaganda da marca dele. Exatamente. Se vocês olharem nas redes sociais, tem vários vídeos com os funcionários. Porém, ele é a cara do negócio. Ele e a Isabela, brabos. Brabos. Então, assim, vocês têm que pensar nisso. Se um dia o seu gerente sair, você vai ficar refém dele a vida toda. Então, por isso que sim, é legal, é importante você colocar todos os seus funcionários ali, humanizar. Até porque quem olha sua rede social fala: nossa, você é atendido por essa pessoa. Já fica até algo mais íntimo. Isso é muito legal. Mas você tem
sim que aparecer. Porque, por exemplo, se tá lá só uma moça aparecendo, as pessoas vão chegar lá, pensam até que o negócio é dela. Deixa eu falar com a dona. Aí você tá dando um duro danado, aí chega. É. Aí a menina chega, não, quer 10 mil? Não quero mais, não, quero 100 mil. E aí? Vai ficar refém? E Ela... não que você vai chegar na sua rede social e vai falar, ah, eu sou o dono. Não, não é isso. Sabe? Mas ser totalmente intencional, aparecer nos seus stories, gerar conexão com o seu público, aparecer nos vídeos. E não deixa de mostrar ela também. Ela pode continuar aparecendo, seus outros funcionários também. Tá tudo certo. É a hamburgueria, né? Cara, um dos caras, pô, é o Careca, velho. O que ele tá fazendo? Aí você pega ele e mais uns 2 do Brasil e uns 2 ou 3 do mundo. Modela os caras. Não faz uma cópia. Porque eu não sei se é engraçado igual ele é. Pô, o Careca, esses dias a gente foi gravar, Calaça, lá em Alphaville. Rapaz, é loucura. Eu falei, poxa, você percebeu que tem muita gente passando com cachorro aqui e tal. E aí a gente precisa atrair esse pessoal do Pet Friendly para um negócio à tarde. Ele chegou e falou assim: liga a câmera agora. Ligou, ele lambeu a água do cachorro sem lavar. Então, assim, o cara é totalmente disruptivo. É muito massa e deu muito certo. Então, o que acontece? Eu não sei se você tem esse mesmo nível de, De de, carisma. de carisma, de ser engraçado, né? Do que o Careca, mas, por exemplo, faz aquilo que você está disposto a mostrar, entendeu? Eu não sei se é mais técnico, se for joia, vai ter uma galera que vai conectar com você. Faz do seu jeito, só que olha para os grandes que eles estão fazendo. E aí, cara, você pega um pouquinho de um pouquinho de outro, você cria o seu. E daí depois você vende isso aí. E aí a gente já tá falando de esteira de produto. Sacou? Deixa eu falar agora, deixa eu perguntar. Boa, Boa bora. noite, tudo Boa bom? noite. Meu nome é Miliana, como o Romeu já apresentou. Eu tenho uma agência de viagens e adoro esse rede social. Se deixasse, eu ficava o dia todo só fazendo rede social, por isso. Mas eu adoro. Agora, a minha dúvida é o seguinte: quando a gente posta, por exemplo, no feed, vai fazer a postagem do dia e tal, eu não sei como é que está funcionando atualmente hoje, né? Necessariamente você precisa estar aqueles 20 minutos ali engajando, curtindo, comentando para os seus seguidores e quem você segue também, para que eles venham retribuir, ou não precisa isso, assim, é só postar e deixar, postar 1, 2, 3 vezes ao dia. Lógico que conteúdos que se linkem, né? Que se combinem, assim, que tenham a mesma linha editorial, como vocês falam. A gente vai falar do nosso, de todos os nossos colegas, amigos que trabalham também com isso, e também de todos os nossos cases, que são pessoas. Por exemplo, hoje a gente atende também o Julian, através do Careca e da Isabela. Não sei se eles vão ver essa aula, se forem ver, um beijo grande. A gente, nossa, gosta e ama muito eles também. E então, o Julian é o segundo maior e-commerce do Brasil de suplementos. Então, por exemplo, a gente trabalha com grandes cases, assim, graças a Deus e essas pessoas que Deus tem colocado na nossa vida. E o que eles fazem? Eu faço e eles fazem. Posta e sai fora. Tipo assim, às vezes eu posto e vejo outras coisas, não tem uma regra mais. Por exemplo, hoje o que viraliza e o que dá certo? Conteúdo bom que o seu público quer ver. Cara, contra conteúdo bom, não tem como. É igual alguém que estuda e pratica. Estuda e pratica, estuda e pratica. Não tem como essa pessoa não parar de crescer. Não tem como. Ou seja, quando um vídeo ele é muito bom, não tem como. Não são seus amigos, tipo assim, seus 50 familiares e seus 50 amigos do grupo que vai engajar e bombar, porque, por exemplo, senão vai ter toda vez sempre 100 comentários, 100 curtidas. E o resto? Ele pode chegar num platô que ele para ali. Então, para ele viralizar, tem que ser muito disruptivo. Então, o que acontece? Tem que ativar esse modo de criatividade ou você contratar alguém que tenha essa criatividade e pensar para você. Tem gente que precisa contratar pessoas para
para mão. Você tem que pagar a mão de alguém para filmar e para editar, que às vezes é um gargalo muito grande, demanda tempo. Tem gente que você precisa pagar alguém para ser criativo. Por quê? Porque já tem tantas coisas na sua empresa que você tem que pagar alguém para isso. Tem gente que você precisa pagar para poder fazer as postagens, que você não dá conta. Então, assim, tem que ver qual é o seu gargalo, qual é a sua dificuldade, e você tem duas formas. Ou você estuda isso pra caramba, ou você paga alguém para fazer isso para você, aprende com ela, e aí encapsula, você compra a cabeça dela, e aí sua cabeça vale mais quando você aprende. E isso era usado antes para aquecer, né, o algoritmo. Então, assim, só que assim, quando você aquece o algoritmo, responde comentário, normalmente é de público que já te conhece ou um público limitado que viu o seu vídeo e comentou. Então, por exemplo, mesmo que você aqueça o algoritmo curtindo ou comentando publicação do dia anterior, você vai atingir um público muito pequeno. Então, para um vídeo viralizar, ele tem que ser um conteúdo bom. Então, não é o aquecimento do algoritmo que vai fazer seu vídeo viralizar, seu conteúdo viralizar, e sim o conteúdo em si do vídeo. Então, não se prenda a isso, a ficar curtindo antes de postar. Não, se prenda mais em fazer um conteúdo bom, de qualidade, que as pessoas queiram ver. Porque isso vale muito mais do que aquecer o algoritmo. Ô, Fran, e até mesmo pode ser identificado uma espécie de padrão. Aqueço, publico. Aqueço, publico. Então, esse aquecimento, ele chega a um momento que ele pode ser uma perca de tempo. Porque não vai Com certeza, total. Vai aquecer sua mão, né? Total. Enfim, mais nada. Mas isso eram técnicas, né, que já foram usadas, mas assim... Né? Isso, é isso. E por isso é legal, e você tá sempre aprendendo. No YouTube tem muita coisa legal e que dá para você aprender e acompanhar. E agora com a inteligência artificial, Calaça, isso tem mudado. Por exemplo, antes mudava de 1 em 1 ano, aí caiu para 8 em 8 meses, 6 em 6 meses. Hoje, cara, hoje o que é tendência hoje, amanhã já era. Acabou o Reborn. Hoje, a gente vai dar um spoiler de postagem. Pode postar alguma coisa do seu nicho sobre a separação da Virgínia e do Zé Felipe. Que é o que está em alta no momento. Entendeu? Fala assim, olha só que loucura, tá? A minha agência de viagens vai perder dinheiro por causa da separação do Zé Felipe e da Virgínia. Você sabia que eles não vão mais viajar juntos e se eles contratassem um dia minha agência, eu iria perder dinheiro. Agora eu vou ganhar só ou de um ou de outro, porque certamente os dois juntos não vão mais, entendeu? Ou então vai aumentar o faturamento, né? Porque vão ser famílias, não serão mais os dois, serão os dois separados e agregados, né? Verdade. Olha só, outro vídeo. Então você já tem dois criativos na mão. Ô, Renan, uma dúvida. Vocês têm algum aplicativo, recomenda algum aplicativo que monitore quais são as trends, quais são os assuntos mais comentados, para que a gente possa, assim, tá acompanhando e produzindo enquanto é trend, enquanto está no topo? Onde a gente acompanha isso? Assim, tudo querendo ou não tem custos e é pago, né? Porque a gente tem uma empresa no digital, hoje a gente está num curso chamado Creator 360, e lá eles passam o melhor, que é do Paulo, da Vicky Gaibar, do Jonas Amador e do Alan. Clique com o Alan. Então são caras que eles dão aula para o marketing da Globo. Então a gente está dentro desses grupos e a gente é viciado em curso e doido por estudar e por conteúdo. E aí a gente paga para poder saber o hype do momento e outras coisas, entendeu? Então, como? Por exemplo, tendência de vídeo e tal, mas isso a gente só sabe por saber mesmo, porque às vezes muita gente questiona e tal, mas a gente tá mais nesse ecossistema deles, assim, pagando para estar lá, uma recorrência, que você compra o curso de 2.000 e paga 100 e pouco de recorrência, mas você tem esses benefícios. Então, a gente, tudo que encapsula, Calaço, o tempo, a gente prefere pagar.
porque isso dá um ganho de giro de tempo. Então, você perguntar hoje, qual que é tal coisa? A gente já sabe, pum. Então, não tem que ficar caçando, tal, gasta muito tempo, gera muita energia, gasta muita energia. E assim, uma tática boa que dá para fazer é criar esse perfil extra nas redes sociais. O melhor aplicativo para você olhar a tendência é o YouTube, que é no YouTube Shorts. Então você cria uma conta extra lá no YouTube e pesquisa, faz diversas pesquisas sobre o seu nicho. Faz, porque lá primeiro é onde vai aparecer as principais tendências. Começa lá. Lá vem de fora. Em algum momento vai cair aqui. Sim. De tendência. Agora, de hype, a gente é muito do feeling ali. E é legal estar em grupos como esse do Creator, que daí você já tem instantâneo. Fala, caramba, ó, estourou no TikTok, YouTube, Kawaii. Aí ferrou, vamos postar. Aí, senão você vai ter que perder um tempinho ali e vendo o que está acontecendo no momento. Geralmente eu vejo que aparece no Instagram mesmo, eu não sei se vocês veem, que tem umas inspirações, aquele negócio de buscar em alta, tal. Isso aí também funciona, você olhar pelo próprio Instagram, o que é que estão usando, tal. Porque assim, eu fico bem na dúvida, às vezes a gente perde um tempo pesquisando um tema, um conteúdo, tal, na minha página mesmo, do Instagram da agência. Vários conteúdos que eu quero falar de destinos, que eu quero fazer um videozinho falando algumas dicas daquele destino, que a gente acaba perdendo um tempinho a mais. Aí eu vou, coloco lá um vídeo, nada a ver, só caminhando no aeroporto e teve 26 encaminhamentos, e não tem nada, assim, não sei se foi a música em alta, não sei. É bem complicado de saber, assim, o que realmente... a gente tem que tomar cuidado também com o que a gente posta e o que viraliza, tá? Porque o que viralizar é o que o público quer ver. E se não fizer sentido com a mensagem que a gente tem para passar, aí complica. Então, o que acontece? A mesma dica seria para você de que pesquisar, por exemplo, pesquisa no TikTok esse tipo de conteúdo, coloca viagens em alta e vê o que o povo está fazendo. E aí usa um mecanismo muito massa, que é o quê? Cara, tem gente viajando e eu não consigo viajar. O que você tem que fazer? Cara, entre em contato com UGC, micro-influenciadores, UGC, que falem sobre viagem. E aí você paga eles para poder gerar e fazer alguns conteúdos para você. Porque daí vocês vão pegar e vai trocar de seguidor. O seguidor deles vai para você. Então, assim, são estratégias. Por isso que a gente gosta dessa parte estratégica. Porque, por exemplo, às vezes, nesse tipo de nicho, pô, você tem às vezes que trazer algum tipo de influenciador para você poder te dar um norte. Ou então você faz vídeo disruptivo, vai para a beira ali da praia e fala assim: você é turista? Dá para saber quando é turista. Eu e a Fran mesmo, a gente é turista, dá para saber. Aí você pega e fala assim: você é turista? É de onde? Olha, você veio. Cria vídeo assim, falando, dá muito certo. Dá mesmo. Você veio de onde? De São Paulo. De São Paulo? E quanto você pagou para estar aqui? Eu paguei 4.000 e pouco por 8 dias. Ah, então você pagou caro. Eu vou falar, nossa, eu achei que paguei barato. Então você cria e gera um tipo, fala, caramba, eu quero viajar na agência dela, porque ela tem preço que ninguém tem. Ela tem hotel que eu pagaria X, ela consegue Y. Ela tem voos que ela consegue. Aí você fala, aí você usa os seus diferenciais. Você sabia que dá para fazer em 18 vezes? Ou então, você pagou em quantas vezes? Em 10. Ah, mas sabia que daria na minha agência tal intencionalidade. Daria para fazer em 18 vezes? E aí você cria um monte de coisas. Agora, se você fizer 4 vídeos desse tipo e não der engajamento, não der visualização, esquece e vai para outro. E responde as principais dúvidas do seu público sobre o que eles estão perguntando sobre viagem. Existe um site que se chama Also Asked. Eita, isso aqui a gente pagou, Calaça, R$2.000 para saber isso, um curso, de verdade. Verdade, nós estamos passando aqui, estamos rasgando aqui, beleza? É um site muito legal que lá tem as principais dúvidas das pessoas sobre o seu nicho. Então lá você vai abrir Also Asked, acho que .com.br,
E você coloca lá, seu nicho, viagem. E aí lá ele vai aparecer as principais dúvidas das pessoas sobre viagem. E aí Dos lá últimos aparece, 30 dias, tá? lá aparece um leque massa. assim gigantesco. Então, assim, conteúdo infinito ali. Porque aí você faz vídeo só respondendo as perguntas das pessoas. Então, assim, isso é algo muito also asked. Eu vou escrever aqui no chat como que é. Que mandaram aqui. Deixa eu ver. Assim, also asked. Also asked. Não, tem um L ali. Eita, é. Aí. Also. É assim, eu deixei lá no chat. É algo gratuito, mas É assim, gratuita a pouca ferramenta. gente passa essa informação. Você vai ver poucas pessoas falando disso, por quê? Porque a galera usa isso aí para vender. Então a gente acha a maior bobeira tipo assim, eu acho que quanto mais a gente gera valor e entrega o que sabe, a gente fica devendo para amanhã, para estudar. Então a gente tem que correr atrás, senão vocês já pegaram a gente. E viagem, nossa, viagem, todo mundo ama viajar, então mostra os lugares bonitos, mostra curiosidade sobre o lugar, que vai dar muito certo. Viu? Maravilha. Obrigada. De nada, Maravilha. Pessoal, mais alguma dúvida? Algum ponto? Carolina, né? Tava aí, não sei se tem alguma dúvida, se não conseguir abrir a câmera, pode falar, senão. Tô só Ei. ouvindo aqui. Só aprendendo, né, observando. Carol? Absorvendo, muito bem. É. Pessoal, como ninguém mais tem dúvida, eu quero que Renan e Fran, apesar de eu já passei as redes sociais de vocês para Legal. os meninos, para que eles possam estar acompanhando os movimentos que vocês fazem, o conteúdo que vocês disponibilizam, que vocês sejam realmente inspiração para o dia a dia deles, para o trabalho que cada um deles estão desenvolvendo. Tenho certeza que as portas vão estar sempre abertas dos dois lados, tá certo? Com certeza. Somos um time, eu costumo dizer que são dois ecossistemas que se unem, na verdade, por um único propósito, né? Pelo mesmo propósito, que é transformar pessoas e negócios com base na verdade e na transparência. Então, quero mais uma vez agradecer a vocês. A gente está junto porque vocês precisarem. Obrigado. E está presente também, agradecer a vocês por terem dedicado aí esse tempo e ter interagido aí com todos. Perfeito? Se alguém quiser falar mais alguma coisa, a sala está aberta. Obrigado aí, Edu. Imagina, a gente que agradece, Calaça, agradece cada um de coração. Para a gente é um prazer, um privilégio. A gente costuma dizer que vai dormir vazio hoje, né? Dormir vazio é quando a gente entrega tudo aquilo que Deus colocou no nosso coração para a gente entregar naquele dia. Não retenha nada. Abre a câmera, faz live, manda ver, entendeu? E não retenha. Durma vazio. E muito obrigada, Calaça, mais uma vez. Obrigada a todos que estão aqui na aula presente com a gente. Foi um prazer contribuir na vida de vocês. E qualquer dúvida, é só chamar a gente lá na rede social. E é isso. Rede social é para transbordar e servir na vida das pessoas. Então, Maravilha. muito obrigada mesmo, Calaça, por tudo, viu? Nada, a gente que agradece. Vamos abrir as câmeras, pessoal, para tirar uma foto bacana. Eita, joia! Vamos lá. Perfeito. Vou tirar aqui. Deixa eu tirar um print também. Maravilha, maravilha. Joia! Pessoal, muito obrigado, muito obrigado. Isso é só o começo. Renan e Fran, um cheiro. A gente se vê ainda, tá? Opa, vamos lá. Tá certo? Obrigadão Pessoal, pela obrigado. oportunidade. Um abração e um beijo no coração de cada um. Um beijão. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau. Abraço. Valeu.